paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Romanos capítulo 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Mais uma vez, Paulo está dizendo, nós que somos fortes, vamos suportar os mais fracos, porque as Escrituras, elas nos concedem paciência, elas nos concedem consolação, mas e aqueles que não conseguem ler, aqueles que não têm entendimento? Precisamos falar a verdade para eles. Como Paulo disse, a circuncisão, a verdade de Jesus Cristo. Devemos falar a verdade, mas a pessoa não crê, a pessoa não está nem aí, a pessoa... Você faça a sua parte. Eu já falei lá atrás, faça a tua parte. Se ele creu, se ele ouviu, amém. Se ele não creu, se ele não ouviu, amém, do mesmo modo. Isso é entre ele e Deus. A nossa parte é falarmos da bondade e do amor de Deus e contar toda a verdade que está nas Escrituras. Então, algumas pessoas, elas querem ouvir, mas não entendem, e pelo fato de não entender, elas se tornam fracas. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas, seja ela qual for, espiritual, financeira, material, sentimental. Você pode fazer alguma coisa? Você pode ajudar? Então ajude. E olha, na direção de Deus. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me, deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo
os que nada tinham ouvido a seu respeito. Vê só, o que acontece hoje? Tem uma igreja aqui, vamos abrir outra aqui. Para quê? Se torna uma concorrência, não é assim. Tem uma igreja aqui, vou abrir uma outra na rua de trás, na rua da frente. Não sei onde, mas eu não vou abrir uma do lado da outra. Não está certo. Há casos estranhos, por exemplo, tem uma igreja aqui, eu preciso sair de tal lugar, o local onde eu consegui alugar foi exatamente desse lado aqui. Então, está um pouco distante? Está um pouco distante, mas eu não estou ali para fazer concorrência. Eu estou ali porque eu precisei sair e tive que arrumar outro lugar. E apareceu esse, foi aqui que eu consegui. É diferente. Agora, você tem uma igreja aqui, aí eu vou abrir outra do lado para fazer concorrência, isso não está certo. Está entre as igrejas hoje uma concorrência desleal. Só vou falar isso. Preste bem atenção. Porque quando você entrar numa igreja, quem é o pastor? É aquele. Como que o Senhor abriu essa igreja? Essa igreja tem história? Tem. Então me conte a história dessa igreja. Eu simplesmente quis ficar rico e abri uma igreja e eu estou aí sendo pastor, pastoreando, recebendo dízimos, ofertas, gastando para mim e as ovelhas. E a igreja? A igreja não foi feita para isso. Deus ordenou que alguém apacentasse as ovelhas dele. Então o que você faz? Você apacenta as minhas ovelhas. Você tem o teu trabalho? Tem. Mas as ovelhas em obediência entregam dízimos e ofertas para a manutenção da obra de Deus. E elas entregam com carinho, com amor. Então gastar as ofertas, os dízimos das ovelhas, tem que ter responsabilidade. Porque não é para o pastor que está sendo entregue. Está sendo entregue para uma pessoa que vai controlar aquilo, que vai administrar o que está entrando para a manutenção da obra de Deus. Mas e se o pastor não trabalha, vive da obra? Ele vive 24 horas por dia da obra? Vive. Então sim, ele merece uma contribuição, ele merece um carinho maior dos irmãos. O pastor dá atenção? Dá atenção. Então vamos também zelar pelo pastor, vamos orar por ele. Agora, se o pastor é um desleixado, meu filho, você pede a bênção e vai para uma igreja idônea, né? Onde a pessoa ali, às vezes uma portinha pequena, tem muito mais sabedoria e entendimento do que uma porta onde tem 100, 200, 300, 1000 membros. Você tem que prestar atenção onde você está entrando, o que você está ouvindo, que alimento que estão te dando. E Paulo então fala, eu estou ensinando vocês, mas já falaram de Cristo para vocês? Já falaram não sei o que, então eu vou gastar saliva, eu vou para onde não ouviram falar de Cristo. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impelido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais, tendo, pois, concluído isto e, havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Já falei que gentio são aquelas pessoas que não são israelitas, são pessoas que não nasceram em Israel, são pessoas
fora do clã de Jacó. Então essas pessoas são chamadas de gentios. Também ele fala dos santos. Quem são esses santos? Pessoas separadas, pessoas que estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Então são chamados de santos. Nós somos santos porque somos separados das coisas mundanas. Eu posso ver um futebol? Posso. Mas eu tenho que ver um futebol como eu vejo um desenho animado, como eu vejo uma comédia, como eu vejo um filme qualquer. Eu não vejo filme de terror. Eu não tenho paciência para assistir filme de terror. Além do que, atrai muita coisa negativa. Muito bem. E Paulo fala que vai para onde? Para a Espanha. Vou passar o quê? A Macedônia. Já expliquei, eu fiz um vídeo falando sobre o tabernáculo. É muito interessante que Deus aponta os móveis do tabernáculo nessa direção. Então, onde está o candelabro? No lado ocidental. E onde está o lado ocidental? Itália, Espanha e etc. E é pela Macedônia que Paulo vai para lá. Também na quarta viagem, ele vem para Alexandria. De Alexandria ele pega um navio que vai lá para a Itália. Agora, se você for ver as dispensações das tribos no tabernáculo, então aqui está o tabernáculo. Eu tenho 3 tribos ao norte, eu tenho 3 tribos ao sul, eu tenho 3 tribos para o oeste, eu tenho 3 tribos para o leste. Forma o quê? Um crucifixo. Se você pegar, claro que aqui tem 1.000 e poucas, 3.000, 4.000 pessoas a mais do que aqui. Mas não importa os centavos. A quantidade é a mesma de uma certa forma, apontando o crucifixo para onde? Para o ocidente. Justamente para onde Paulo começou as viagens missionárias dele, incluindo aquela que ele foi para a Itália. É coincidência? Não é coincidência, porque Deus sabia exatamente a quantidade de pessoas. Ele não precisou fazer continha. Ele disse, Moisés, olha, são 3 para cima, 3 para baixo, 3 para um lado e 3 para o outro, e essas 3 aqui é quem eu determino que sejam. Então forma-se os móveis do tabernáculo, um crucifixo apontando para Israel. É daqui para cima. Vocês agora vão tomar posse da terra prometida. E quando vocês chegarem lá, é daqui para lá. Agora minha palavra vai ser para onde? Para as outras nações. O lado oriental não receberam e não recebem a palavra de Deus até hoje, em muitos países. Capítulo 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Trifena e Trifosa trabalhavam no Senhor? Trabalhavam, não trabalham mais? Se afastaram do Evangelho? Se isso aconteceu,
O que acontece nos dias de hoje? As pessoas estão na igreja, simplesmente se cansam, saem, não vai para outra igreja, e ainda aqueles que estão dentro, sai daí, você está perdendo tempo. E aí o que acontece? Não está lá, não está aqui, não vai para lá, se enfraquece na fé, começa a vir problemas um atrás do outro, precisa falar com o pastor, mas não tem coragem. Por quê? Vergonha. Então fica na perdição, fica na provação, mas não fala, pastor, me perdoa, eu agi errado. Não, fica no erro. O que você faz? Você vai atrás? Pode até ser. Você ganha de volta? Não ganha. Esse é o problema. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Terminamos a Epístola de Paulo aos Romanos, e nós vimos aqui agora que quem escreveu foi Tércio.